Hoje eu não estou sozinho aqui para conversar com o Jason Miller, estou aqui com o Paulo Figueiredo. Boa noite, Paulo, como é que vai? Boa noite, Ítalo. Boa noite aos espectadores. E good evening, Jason. It's a pleasure to see you here with us on Terça Livre. Eu gostaria de dar as boas-vindas também pro Jason Miller. Jason, thank you very much for being here with us. It's a pleasure. Thank you for having me. Então a gente vai passar para a primeira pergunta. Paulo, faz a primeira pergunta, por favor. Queria começar perguntando para o Jason um pouco sobre a experiência pessoal dele com o Donald Trump. Eu tive o prazer de conhecer o ex-presidente Donald Trump, o Jason conviveu com ele muito tempo, então eu queria começar a entrevista dando a oportunidade das pessoas do Terça Livre de terem em primeira mão o contato com alguém que passou muitos anos com o ex-presidente Donald Trump. So Jason, well, again, thank you for being here. So you have... I had the chance to meet Donald Trump in person, so I know how he really is. And you had the opportunity to work with him for the whole campaign, and the whole administration. You've been by his side, and even after he left office, you've been with him for a long time. You witnessed several things during these years, and I bet this was very, very interesting. So I would like to start the interview giving the viewership the opportunity to know a little bit about Donald Trump, how he actually is in person, the personal side of Donald Trump. Is he a funny guy? Is he a smart guy? Is he dumb as the press tries to portray him? Is he mad? So give us a little bit of your experience dealing with him. Well, Paulo, thank you very much for having me Paulo, on. obrigado por me receber e ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o ex-presidente Trump nos anos de 2016, de 2020. E algo que eu posso dizer a seu respeito é que ele é uma só pessoa, em câmera, fora das câmeras. Nos Estados Unidos, nós temos as fake news e que tentam retratar o presidente como sendo uma pessoa incapaz. E, claro que ele é uma pessoa muito bem-humorada. Ele, com certeza, pode levar uma piada com um bom senso de humor. E claro que eles vêm trabalhando com pessoas que têm todo o apoio. E claro que ele vai continuar dando esse respaldo e continuar ativo. Paulo, pode falar. So yeah, I had the same experience. I thought actually working with him, he was actually very funny guy. He was used to crack a lot of jokes and take a lot of jokes, and the media tried to portray him like a totally different person that's like a very dark person. Então, o que eu tô dizendo pro Jason é que, ao contrário do que a mídia retrata o Donald Trump, ele é uma pessoa que gosta de ouvir piada, ele solta muitas piadas, ele recebe as piadas muito bem, aceita boas piadas, e é uma figura que é exatamente o oposto do que a mídia costuma retratá-lo. Agora eu queria perguntar um pouco ao Jason, Ítalo, sobre... Bom, os Estados Unidos parece que estavam indo muito bem do ponto de vista econômico, do ponto de vista de vencendo a China na guerra pela hegemonia global. Os Estados Unidos pareciam que estavam indo num momento muito, muito bom. Veio o coronavírus e o Donald Trump acabou não vencendo as eleições, ou pelo menos não se tornando presidente por um segundo mandato. Eu queria perguntar ao Jason por que ele acha que isso aconteceu na visão dele. So Jason, with all that said, being Donald Trump a nice guy that we know in person, America was doing fantastic, lowest unemployment in the history of the country. The economy was booming. Everything was doing very, very well before the coronavirus. Well, I live in the US, so we were beating China, and America was
I'd say America was getting great again. And despite all that, Donald Trump's not in office right now. Let me put it this way: he's not in office right now. So, what do you think happened? What do you think actually happened for him not to be in office right now? Excellent question, and I think Ótima pergunta. we see around the world, but President E Trump vemos isso ressoar mundo afora. Mas o 2016, presidente foi 2020. pego de surpresa no ano de 2020. Many places in the United States to effectively A verdade é que security sending out ballots, mailboxes were flooded. houve o envio de cédulas e cédulas falsificadas. To go to the polls to vote. You could only vote by mail. And many of Houve áreas em que só se pôde fazer o depósito das cédulas à distância. As pessoas não podiam ir aos centros eleitorais. E isso acabou, claro que, afetando o resultado final. E eu acabei, então, tendo a iniciativa de fundar o GETTR para dar uma liberdade para as pessoas. E nós vimos que as outras mídias convencionais estavam minando e tentando minar, cercear a liberdade do presidente, e foi com esse intuito que eu fundei o GETTR. E é claro que temos um outro problema do filho do Biden, Hunter Biden, que foi pego com computador, problemas, indícios, e é claro que as grandes mídias, as big techs no Vale do Silício estão mancomunadas e estão com um intuito bastante escuso. Nós precisamos fazer algo a esse respeito. Paulo? Eu queria perguntar, o Jason acabou de falar, como vocês ouviram na tradução, a respeito de algumas coisas distintas. Ele falou sobre a questão das fraudes nas eleições, que nós falamos aqui bastante no Terça Livre a respeito, dos envios de cédulas pelo Partido Democrata, mas ele falou também da habilidade que a mídia e as redes sociais tiveram para encobrir toda essa farsa. E eu queria perguntar para ele se isso teria sido possível sem esse encobrimento, sem esses dois agentes para encobrirem essa farsa. So Jason, you were saying that we have a lot of, let me put it this way, irregularities on last election, but Donald Trump really tried to fight it. He tried to battle in the courts, in the media, putting out statements, giving press conferences. He was really trying. He really tried to fight against what was probably one of the ugliest chapters in American democracy, but he was unsuccessful. And you were saying that part of it was because of collusion, to use the terms they like so much, between the media, the mainstream media, and the big tech. So the mainstream media was pretty much not covering the actual subjects and actually what was happening. But not only that, they were manufacturing news about how perfect this electoral process was and all that. And when some outlets, like the New York Post, for example, you mentioned the Hunter Biden case, when some outlets try to actually put the actual news out, not only about the electoral fraud, but in cases like Hunter Biden, when they did that, the big tech pretty much covered up everything and deplatformed and everything else. So my question to you is, do you think if it wasn't for fake news media and for the power that the big techs have right now and the bias they have, do you think the Biden and his team would be able to actually make all this happen, to get away with whatever happened? Well, I think very clearly if they had not changed the voting laws. Fica claro que se não tivessem mudado as leis eleitorais, as big techs
Hunter Biden story, teriam President Trump would have, even with all of the estado inermes face o estado das coisas, em específico no caso do Hunter Biden, been handily reelected. And e I think o presidente Trump teria sido, sim, reeleito. the elites will be ready in the future. It doesn't matter if you are Resta saber se as elites estarão apostos e prontas willing to take on big tech and take on big media. para reagir, porque a pergunta é: quem está pronto para entrar em confronto com as big techs? A verdade é que nós precisamos fazer isso. E eu pergunto se isso teve um peso grande para ele perceber que não adianta só você tá lá na disputa política se você não tiver o controle das big techs, né? O quão importante é você, hoje em dia, você poder falar com o seu público. Nós estamos aqui através de uma mídia alternativa, atingindo milhões de pessoas, mas as big techs já tentaram tirar a gente do ar, né? O Terça Livre continua bloqueado, inclusive, para outras praças, e eu queria saber qual a opinião do Jason a esse respeito. So Jason, would everything that happened, did that have an importance on your decision to leave the position as a Trump advisor to join GETTR and make this beautiful platform that you're developing? Would that, and that said, we are here now on Terça Livre. Terça Livre has been deplatformed by YouTube, so we all know the importance of having, I'd say, we're able right now to reach thousands, hundreds of thousands of people through YouTube, sometimes millions of people on YouTube. We right now have tens of thousands of people watching us on multiple platforms. But one day, Terça Livre was just deplatformed by YouTube, by Google, and we had to go to court in order to have the channel reinstated. And until now, the channel is not reinstated outside of Brazil. So what's your opinion on that? What's your take on that? And when can a big tech, when can a technology company decide to shut up people? That's a great question, and it also gives me a chance to talk about the value proposition, what's Uma different. ótima pergunta, e também me dá um ensejo de falar um pouco sobre a nossa proposta de valor. Last year with President Trump and in the United States. Eu estive com o presidente Trump no ano passado, For political discrimination, e o ano passado foi um dos piores anos no que se refere à censura, à discriminação política. Censored or silenced or deplatformed. Grande número de pessoas perderam as suas plataformas e perderam suas vozes ativas. Moderation standards. And so, for example, E esses padrões de moderação estão muito incertos. You can't dox or dump all of their personal information. You can't try to encourage others to commit a crime. You can't use racial. A pessoa não é permitida fazer qualquer tipo de incentivo ou incitação à violência. E, em geral, essa é a desculpa que dão, mas certamente essas não são causas que justificam a nossa saída, a expulsão dessas plataformas. É claro que somos falhos e nós vamos continuar lutando. A resposta do Jason foi boa, porque mostra também que o GETTR não é um velho oeste, né? Você tem regras, você continua não podendo fazer incitação à violência, você continua não podendo incitar insurreição, qualquer coisa do tipo, mas a verdade é que a maioria dos casos de expulsão de plataforma acontecem hoje não por conta disso, e sim por conta de opinião política. Você vê, e a pergunta que eu quero fazer agora é como é que ele vê o fato de que você tem ditadores no Twitter e, no entanto, você não tem o presidente Donald Trump. Quando você tem pessoas do Hezbollah, você tem pessoas
do Talibã, você tem pessoas, o ditador Maduro, os ditadores todos de Cuba tiveram na plataforma sem nenhum problema, e, no entanto, o presidente Donald Trump foi removido com acusações falsas a respeito do 6 de janeiro. So how do you see the fact, Jason, that we have on Twitter, for example, we have all sorts of dictators. We have people from Hezbollah. We have the Taliban right now. We have dictators from Venezuela, dictators from Cuba. We actually had in Cuba a couple of months ago the dictatorship inciting violence against its own population, and Twitter did nothing. I have a friend who made a joke of sexual that would somewhat sound aggressive to the most sensitive members of LGBTQ plus community, and he has been deplatformed. And of course, we have the example of the leader of the free world, President Donald Trump, that got deplatformed from actually all the social medias for supposedly inciting violence, although he was actually saying very explicitly that he was supporting peaceful protests. Do you think it's an ideological bias, or do you think there's actually any real policy behind their decision? Well, clearly it's political Bom, discrimination. fica claro No other way to explain it. I mean, que é uma some of the discriminação política. that you named are some pretty bad Algumas das ones. pessoas que você menciona, Former President George W. Bush, the Taliban, por Twitter, exemplo, the Taliban, indicam que, imagina the quem platform, está but not no President Trump. They allow the Twitter, o Talibã. from Iran, but not Eles President Trump. continuam They allow the political director no from Twitter. O Hamas. Ayatollah, But and again, there's no diretor politics político that Hamas deles, is into. They're about killing o people. Hamas, Be clear on that. They allow some of the more radical eles members of the permitem BLM movement, os in the membros United mais but not President Trump. extremistas, It's political mas And não permitem que o Trump tenha President voz Trump ativa na such a plataforma deles. disruptor when it comes to the status quo that they will do anything to try to beat A him. verdade é que eles vão tentar de todas as formas possíveis para manter o status quo. E eu queria fazer uma pergunta para o Jason, no sentido de como o GETTR pretende evitar que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o Parler, ou o que aconteceu com outras mídias que muitas vezes elas acabam perdendo acesso ao Google Play Store, ao Apple Store. Por que nós devemos apostar no GETTR? So Jason, GETTR looks like it's a very well-structured platform, but we always have the concern of either the servers being removed from Amazon, or the app being removed from Apple Store, from App Store, or from Google Play Store. Does GETTR has any contingency plan on that? And why would GETTR not be, and why it wasn't removed from these stores yet? I'd love to hear from that. That's a question that I get from the audience very often. Yeah, and it's a great question because, quite frankly, Ótima I'm pergunta. asked frequently, if you want me to come and join your platform, how can recebo you essas assure me perguntas. that you're not going to get knocked off like some of the Se other você quer platforms que have? eu It's participe really da good sua question. plataforma, It's a o fair que me question. garante que eu não vou ser Our people, we have expulso da sua redundancy plataforma claims também? for everything with the exception of the Apple App Store. That is the one A thing. verdade é There's que no such thing as a redundancy. existe uma restrição Realize na that App Store da might not. Apple, If you have an Android phone, mas, then por it's exemplo, se open você system. tiver You can put any app you telefone want Android, on your phone. você Apple, pode it's baixar closed o system. aplicativo, They get to play mas judge, jury, and executioner a Apple Store for não literally every permite, single eles app têm that goes on there. But total even more important than that, discricionariedade I think quanto that aos our aplicativos que podem ser having a baixados real de sua loja. moderation policy, the fact that we Nós don't allow people temos to come on uma our política platform de to use moderação. racial As pessoas epithets or religious não epithets. podem The fact that simplesmente we actually postar adhere qualquer to these tipo de principles, I think is ataque what direto e makes it obsceno especially as we às continue to grow. religiões. We're very responsible partners. We take Nós this very temos uma seriously. série How de about my parceiros voice? How serious that I take this? Because if we're going to have a free e nós somos muito platform, responsáveis por isso, porque and nosso allow the intuito é left ter uma and plataforma other livre. people, to go and try to E nós, make ao mesmo this tempo that que we're not. queremos dar
liberdade de expressão, nós queremos sim evitar qualquer tipo de abuso, e essas pessoas não vão poder participar da plataforma. Eu queria perguntar como é que faz para as pessoas que estão interessadas. Eu queria primeiro saber um pouco sobre qual o estado do GETTR e depois saber como é que faz para as pessoas que quiserem baixar o aplicativo. So Jason, first I'd like to know, I was reading the release. Apparently GETTR was the social media that grew very fast in history, probably the fastest growing social media in history. It was released a couple of months ago, and it took I don't know how long to reach 1 million users. And how big is it in Brazil right now? And thirdly, how does the audience download the app if they want to? Absolutely. Well, we launched on July 4th, which is Nós fizemos o lançamento no dia 4º de julho, nosso dia de independência americano. Coincidental, a little bit ironic that we're here on the eve before your 199th. Foi muito interessante termos a nossa data lá e nós aqui nas vésperas do 7 de setembro aqui no Brasil. Ou seja, um momento muito tempestivo para estarmos presentes e para darmos voz a que essa declaração popular e a vontade de exercer a sua independência. E assim, não permitir que todos os oligarcas das mídias sociais que façam uso obsceno de seus dados pessoais e que, de fato, exerçam a sua liberdade. O Brasil representa 15% da participação na plataforma, seguindo os Estados Unidos. Vocês podem visitar GETTR.com, GETTR.com, e você pode clicar ali na bandeira brasileira. E para nós é um prazer muito grande participar desse momento tão especial para o Brasil. E assim, todos no mundo podem estar juntos em uníssono em prol da liberdade de expressão. E com isso agradeço a todos. É um pequeno lag de áudio e com isso a interpretação precisa esperar para que o áudio seja mais fluido. Obrigado, gente. So, Jason, thank you very much. Eu queria agradecer também ao Jason por ter sido patrocinador do CPAC Brasil e por ter comparecido ao Brasil para falar no CPAC. E agradecer a entrevista no Terça Livre. So Jason, I'd like to thank you very much first of all, for joining us here. And also, I'd like to thank you to come to Brazil, to go to Brazil and talk on CPAC, which was a very big deal. You know that. I was a speaker there as well. It couldn't be in person, as you know. But it was, we thank you so much for coming and very, very much for sponsoring CPAC in Brazil, for GETTR for sponsoring CPAC in Brazil, which was, again, a big deal. It was the largest conservative event we ever had in the country. So thank you, and thank GETTR for all the support in name of all Brazilian. Well, thank you. And again, GETTR.com. Muito obrigado. GETTR.com, GETTR.com. Google Play Store, and simply type in para o Google Play Store e podem clicar e digitar GETTR.com ou GETTR e ali podem baixar os aplicativos. Vocês vão adorar Flávio Bolsonaro, o Eduardo, seu irmão e muitas outras pessoas. É um momento muito empolgante. Ele fala com muita desenvoltura, muita prática, né? O Jason tem o histórico de ter sido... E isso é muito legal aqui para o pessoal do Terça Livre, que a gente está falando que é de uma pessoa que ele fez campanha para o Ted Cruz, ele foi assessor parlamentar durante 20 anos no Congresso americano e era um dos principais assessores de Donald Trump. Então, graças ao Terça Livre e graças à contribuição dos assinantes do Terça Livre, a gente tem conseguido fazer coisas absolutamente espetaculares, como fazer a transmissão do CPAC no Brasil. Só para vocês terem ideia, muitas vezes as pessoas ficam, quem é a Fox News do Brasil? Cadê a Fox News do Brasil? Cadê a Fox News do Brasil? Ora, eu vou dizer para vocês, tradicionalmente, quem sempre fez a cobertura do CPAC nos Estados Unidos foi a Fox News.
agora passou a ser a Fox Nation, que é o braço de assinatura na internet deles. Mas, então, quem é a Fox News do Brasil está sendo o Terça Livre. Graças à contribuição de vocês, isso é o retorno da assinatura que vocês fazem do Terça Livre juntos, ao vivo para vocês, aparecendo. Cobertura impecável. Eu acompanhei o CIPEC através do Terça Livre. Cobertura impecável do CIPEC. Entrevistas, eu não sei se já pode divulgar aí as entrevistas que vocês vão divulgar, mas depois vocês divulgam, mas entrevistas internacionais com figuras desse porte, com tradição, com direito a um tradutor simultâneo do quilate, que é o Daniel. Esse tipo de coisa é o retorno da contribuição, da participação de vocês que assinam o canal. Não é dinheiro de verba pública, não é dinheiro de SECOM, é dinheiro seu que contribui com o Terça Livre juntos. Então eu gosto de frisar isso, Ítalo, você me desculpe, porque eu acho bacana, eu acho que a gente está todo mundo junto aqui, as pessoas que estão no chat, as pessoas que estão assistindo em casa, eu sinto como se a gente tivesse todo mundo junto, literalmente, por isso que é Terça Livre juntos, mas eu sinto como se a gente tivesse todo mundo junto em direção de alguma coisa. Então, muito, muito bacana, muito simbólico a gente ter tido o Jason aqui nesse momento. Parabéns a ele pelo GETTR. Vamos torcer para que o GETTR se expanda, continue se expandindo nessa velocidade que está se expandindo no Brasil e nos Estados Unidos, porque a gente vai ter daqui a pouco, inclusive, um lugar para fazer streaming, para se o YouTube derrubar, a gente tem onde falar, né? Mas olha, eu vou te falar um negócio nesse sentido. E eu estava conversando com ele em outra oportunidade, eu até queria que ele tivesse falado isso aqui, mas os aplicativos muitas vezes são banidos da App Store ou do Google Play Store, os poucos que foram banidos de liberdade de expressão, mas é porque eles não têm nenhuma política de proteção contra as medidas que são consideradas ilegais. Então, o GETTR, ele tem algoritmo e mecanismo de busca para impedir que você fale coisas que são ilegais. Então, de fato, ninguém quer uma plataforma onde as pessoas façam ameaça de morte às outras, onde as pessoas ameacem explodir prédio, onde as pessoas façam pornografia infantil, onde as pessoas, enfim, cometam todas as ilegais, façam tráfico de drogas, tráfico de órgãos. Ninguém quer uma plataforma que sirva para esse tipo de coisa. E algumas dessas outras plataformas, o próprio Parler ou outras plataformas, não proibiam essas coisas nos seus termos de uso ou não tinham como impedir esse tipo de coisa. O GETTR, ele garante a liberdade de expressão, mas é a mesma liberdade de expressão que todos nós temos na rua, né? É a liberdade de expressão que a gente tinha antes do Alexandre de Moraes, onde você poderia falar o que você quisesse, mas você não pode fazer uma apologia efetivamente a crime. Você não pode falar que vai explodir sei lá, o Congresso ou qualquer coisa do tipo. Você não pode falar que vai fazer... Enfim, esses casos de legalidade. O GETTR, ele não te bane pela sua ideologia. Ele te bane só pelo que a lei brasileira determina que você seja banido, que são os casos de ilegalidade flagrante. O Marco Civil da Internet fala sobre isso. Eu não sei se está na nossa pauta hoje falar sobre a medida provisória do presidente Bolsonaro, que deixa esse tipo de coisa mais clara. Mas não é pode tudo. Pode o que está na lei. O que não está na lei, evidentemente não pode, nenhuma plataforma pode servir como espaço para que as pessoas cometam ilegalidades. Eu acho que ninguém aqui, quando a gente fala de rule of law, né, o império das leis, o conservador ele quer justamente que a lei valha. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é o contrário do império das leis, é o império do Alexandre, é o império do não pode ter conversa mais de bar, né? Então, nesse sentido, o GETTR é muito menos suscetível de ser retirado das plataformas do Google Play e da App Store do que era qualquer uma das outras plataformas, justamente pela tecnologia superior.